Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 13 de maio de 2021, e como vocês sabem, a gente não para. Recebemos hoje o pessoal da Blue Macau, né? No início da semana falamos com a Atrio, hoje estamos falando com a Blue Macau, semana que vem, na segunda-feira, vamos falar com Supernova e depois nós vamos falar com a Nave. Então, assim, atendendo aí a pedidos, atendendo gestores novos chegando no mercado, apesar de muito experientes, mas chegando no mercado com propostas inovadoras, e a nossa ideia é realmente explorar isso e fomentar o desenvolvimento do mercado. Hoje eu recebo o Marcelo Fedak, que é uma figura muito conhecida no mercado de fundos imobiliários também, ele é partner e CEO da Blue Macau, e o Roberto Sérgio Dib, que todo mundo conhece como Dib, que também é partner aí da Blue Macau. Acho que é muito importante eles falarem um pouquinho da estratégia de investimentos do BLMR+, tem um plus aí, né? Então, se ele tem um plus, ele tem que ter alguma coisa diferente. Mas, bom, primeiro, sejam bem-vindos, e antes de qualquer coisa, eu queria ouvir um pouquinho aí do próprio Fedak, ou do Dib, um pouquinho da história da Blue Macau, né? Recentemente vocês tiveram aí uma estrutura societária reajustada, rearranjada, que eu acho que é muito importante, que dá outro gás para vocês. Então, conta um pouquinho, Fedak, bem rapidinho, enquanto o pessoal vai chegando, do que esperar aí de vocês. Tá legal. Obrigado, Baroni, obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Bom, a nossa história, assim, a gente começou no Macau tem um pouco mais de 2 anos. Antes disso, a gente estava na Blackstone, né, era o time de América Latina da Blackstone, e antes disso, o BTG Pactual. Então, assim, toda essa história aqui começou em 2009, na época eu era o sócio responsável pelo imobiliário do BTG. Lá a gente fez um monte de coisa, a gente comprou a Brazilian Finance Real Estate, aí virou gestor de um monte de fundo imobiliário, VC Fund, fundo de fundos que existem até hoje. E aí depois veio um convite da Blackstone em 2015 para abrir o escritório para a América Latina. Blackstone, para quem não conhece, é o maior gestor de alternativos do mundo, tem um pouco mais de 600 bilhões de dólares. E aí o que aconteceu de 2015 para cá é que os fundos começaram a crescer muito, a gente tinha um fundo muito grande para investir, um fundo de 20 bilhões de dólares, e a gente só podia olhar a transação acima de 2 bilhões de reais. A gente virou para ele e falou, deixa a gente fazer um spin-off aqui, formar a Blue Macau, se aparecer alguma coisa grande a gente faz junto, mas a gente precisa ter um pouco de liberdade para fazer as coisas do tamanho do mercado aqui. Essa é a nossa história, a gente faz, sei lá, na média os sócios mais de 15 anos aqui, a gente já geriu mais de 160 ativos direto e indiretamente, então o que a gente está fazendo aqui na Blue Macau é um pouco da evolução do que a gente já vem fazendo faz bastante tempo. Muito bem. Ô Dib, primeiro seja bem-vindo aí, né? Eu não poderia começar essa live de uma maneira diferente, né? Quando eu estava estudando o fundo para fazer análise lá atrás, ainda do IPO, né? Aliás, eu acho que assim, deve ter quanto tempo isso? 6 meses? Pouco mais, pouco menos? Não, o IPO foi em janeiro. Ele foi liquidado 29 de janeiro. 5 meses. 4, 5 meses, né? O que mais me chamou a atenção foi a maneira como vocês enxergam as 3 estratégias do fundo, né? Que é yield, secular e recovery. Tá certo, claro que isso aqui pode ser interpretado como alguns, poxa, Baroni, eles só deram um nome diferente para a mesma coisa. Mas não, na verdade, quando você coloca a lupa, você vê que tem uma cabeça, um setup um pouquinho diferente. Então, queria que vamos começar a nossa live por isso daqui. E esses 2 gráficos aqui, eles querem dizer muita coisa, né? Mas eu deixo a segunda pergunta para daqui a pouco. Vai lá, Dib, seja bem-vindo. Muito obrigado, Baroni. Não, legal, esse fundo ele nasceu no fim do ano passado, em 2020, aí a gente fez o follow-on no começo desse ano, então ele nasceu bem no meio de todo esse contexto de Covid. E quando a gente olhou para o mercado naquela época, estava bem claro que tinha alguns tipos de oportunidades, algumas classes de oportunidades. Isso não é necessariamente uma estratégia que é perene, ou seja, daqui a 2 anos a gente pode ver tipos de estratégias completamente diferentes, mas naquela época você tinha muito claro alguns temas, né? Então, o tema principal, que é o secular, são teses que são sustentadas por forças seculares muito fortes aí, né? Então, para citar a parte de logística, que você tem uma demanda muito forte de e-commerce que beneficia o setor como um todo, né? A gente tinha um segundo tema, que é esse tema de recovery. Então, aqui eram fundos que tinham sido muito machucados durante a Covid. Então, para citar shopping center, por exemplo, que você teve o fechamento de shoppings, ou a parte de lajes corporativas, que você tinha uma demanda esperada para vir e acabou não vindo.
e a última é a parte de yield. A parte de yield são fundos que não necessariamente a gente vê um ganho de capital potencial lá, mas a gente vê um carrego muito grande e uma proteção para queda de capital, né? Então, juntando essas três caixinhas, a gente acha que a gente consegue dividir ao longo do tempo e ao longo dos prazos. Isso não tem nada a ver com... Aliás, de alguma forma tem relação, mas não é aquele conceito de ganho de capital e renda. Toda a tese de ganho de capital e renda pode ser aplicada ao secular, ao recovery e ao yield. Você pode comprar um fundo que está dentro da classe de yield, mas que tem a estratégia de ganho de capital. Falei bobagem, é isso? Não, acho que faz sentido. Por exemplo, hoje a gente tem dentro do yield, por exemplo, uma posição lá que é uma posição que tem um carrego muito forte, então ele paga 11%, mas mesmo assim a gente espera um ganho de capital. Então pode ter um mix, não são coisas estáticas assim, mas na teoria o yield não deveria ter ganho de capital. Se ele tem é porque é uma oportunidade de mercado muito boa. Na parte de recovery não deveria ter um yield muito grande, mas apesar disso acontece, essas caixinhas não são perfeitas. Diga, Fedak, você ia falar alguma coisa? Não, você ia falar o seguinte, assim, qual que é a parte do conceito, né, assim, também, o secular é como se fosse a base aqui de tudo, então são coisas que a gente quer carregar para sempre, porque a gente acha que, tem, sei lá, vários anos de vento a favor, e esse negócio é um bom buy and hold. Aí você fala assim, a estratégia de yield, eventualmente a gente captura um pouco de dividendo mais alto, e aí ela ajuda a subsidiar enquanto o recovery não chega. Né? Então, assim, você compra esses fundos de recovery, eles não estão pagando dividendo, ou pagando dividendo muito baixo. Então, para você subsidiar essa estratégia, você casa ela com yield, e aí você fala, na hora que o recovery vier, então imagina que os prédios, todo mundo volte para os escritórios, as pessoas vão comprar em shopping, tal, eventualmente a gente vai rebalancear isso aqui, porque você vai começar a trazer yield na área do recovery, né, e o capital gain, e aí você, na área de yield, eventualmente a gente remodela. E dentro do yield também a gente tem uma diversificação de índice, né? Então às vezes a gente está mais posicionado em GPM, às vezes mais em PCA, às vezes mais em CDI, e por aí vai. Maravilha. Bom, outra imagem que realmente chama atenção no relatório de vocês é o quanto que vocês dedicam ao mercado primário, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que ao comprar o FOF de vocês, o cotista tem que ter quase que a certeza de que são coisas que talvez não estejam acessíveis no mercado secundário. Então, esse é o grande diferencial competitivo de vocês, essa é a tendência da indústria, enfim, o que o cotista deve esperar com relação a isso? Acho que é uma coisa muito... Depende do momento e depende do cenário, Baroni. Assim, hoje, quando a gente começou o fundo, quando a gente liquidou lá em janeiro, as melhores oportunidades que a gente estava enxergando era no mercado primário. No mercado secundário, ele estava um pouco acima o preço do mercado e a gente não estava vendo tantas oportunidades boas. A gente fez boas alocações, principalmente na parte de recovery, né, que são lajes corporativas, a gente conseguiu comprar lajes muito boas a preço abaixo de mercado, e na parte de crédito a gente conseguiu comprar alguns high grades aí, com desconto para o valor patrimonial, muito bons do secundário. Agora, quando a gente olhava para fundos como, por exemplo, fundos high yield, e aí você olha lá no mercado secundário, a gente achava e a gente ainda acredita, né, que os ágios que estão contidos aí dentro do preço desses high yields, eles estão criando um risco que é completamente incompatível com o retorno que está sendo oferecido, né. Ao mesmo tempo, quando a gente começou a procurar, a gente viu algumas oportunidades boas de se alocar em fundos high yield, entrando a valor patrimonial em ofertas primárias, aí alguns fundos fora de mercado, que tem uma história para percorrer, então, sim, é um diferencial, mas é mais uma forma como a gente se posiciona. Hoje a gente está vendo muita oportunidade boa no mercado primário, tanto dessas ofertas high yield, como eu comentei, alguns fundos logísticos que a gente conseguiu entrar a preço de valor patrimonial muito mais interessante do que a gente estava achando outras opções no secundário, mas daqui a 6 meses pode estar completamente um outro cenário, né? Então a gente tenta ser muito dinâmico aqui. Eu acho que isso entra um pouco na pergunta do Diogo, né? Qual o impacto da expectativa de alta de juros, né? Hoje a gente olha para o mercado de fundo imobiliário, ele está meio esquisitão, né? Meio de lado, assim, querendo saber o que vai acontecer. Você acha que podemos virar a mão aí nos próximos 6 meses? A janela de captação fecha mais, você começa a ter mais oportunidade no mercado secundário. E como é que vocês veem esse impacto aí? Você acha que até ali, Selic 5,5, 6, o mercado estaria bem precificado hoje, com até potencial de ganho? Como é que vocês olham isso daí? Fica à vontade quem quiser responder aí, os dois que falaram alguma coisa. Eu vou começar aqui.
no final, assim, esse jogo de renda, né, ele tem um link muito forte com a taxa de juros, isso no mundo inteiro. Agora, assim, a referência tende a ser os bons mais longos, 5, 10 anos, né? Então, se você olhar o Brasil, ele estava com a curva muito empinada, né? Você tinha um juro curto de 2 e agora você já tem uma média de 5 anos de quase 9, né? Então, assim, esse aumento de taxa de juro e a taxa de juro real negativa era meio que uma maneira do governo subsidiar o mercado e tal. Então, acho que durante a pandemia fazia sentido, todo mundo esperava que ia corrigir. Então, se você imaginar, né, o que teve nas últimas 2 aulas, esses 150 bases, né, que subiu, né, do 2 para 3,5, a gente está falando de um impacto na curva de 5 anos no NTNB, né, de sei lá, 3,30 para 3,60. Então, você subiu 30 vezes, foi 150 aqui, 30 aqui. E se você comparar, né, o que hoje está entregando os 3,60 contra um fundo desse, por exemplo, que a gente está falando de um yield quase de 9, 9 com todos os contratos corrigidos por inflação, você tem um spread enorme ainda, né? Então, ele deveria, tirando ainda a questão do benefício tributário, ele deveria ser competitivo ainda e ser atraente para as pessoas por bastante tempo, né? A gente acha que o aumento da taxa de juros é normal, e mesmo que né, ele chegue em patamar de 5, 5,5, na medida que você compara uma coisa com outra, ela continua com a atividade boa. Muito bem. Você quer completar, Dibi? Não, acho que é isso aí. Sempre a gente já rodou algumas análises aqui para tentar ver qual é a aderência do dividend yield de mercado para a NTNB ou ao CDI. A gente acredita muito mais que essa aderência está na NTNB e a NTNB ela precifica antes, né? Então, o que eu quero dizer, o mercado secundário de NTNB ele já está precificando o CDI que vai estar lá no fim do ano. Então, diferente de algumas análises um pouco mais curto prazo, crescendo até esse 6,5, que é a expectativa de mercado, a gente acha que o mercado vai se manter do jeito que está. A pergunta que você fez sobre ofertas e captação, a gente acha que o mercado ainda tem espaço para captação e ele está um pouco mais seleto. Isso a gente está vendo tanto em IPOs de empresas quanto de fundos imobiliários. Quando você tem fundo bom, você sempre consegue captar alguma coisa, mas não está aquela cachoeira que todo mundo capta, que era o que você estava vendo antes, né? E isso é positivo, na nossa opinião, que você dá mais racionalidade, né? Muito bem. Bom, quando eu olho para o relatório... O que faz muita gente... desculpa. Não, você vai fazer um comentário que, assim, o que faz muita gente entrar no mundo de real estate, imobiliário, assim, no mundo inteiro, né? É porque ele é um bom hedge, ele costuma ser um bom hedge para a inflação, né? Quando a preocupação é a inflação, geralmente, no mundo inteiro se corre para imóvel. E aqui no Brasil, ele ainda é melhor porque os contratos de locação são todos eles, por lei, ligados à inflação. Então, assim, se você tem um aumento da inflação, em tese, né, se você pegar, e principalmente se você tiver em contrato build to suit e tudo mais, ou se você tiver em crédito e tudo mais, essa inflação passa e você se beneficia dela, né? Óbvio que a gente sobe um pouco a taxa de juros e esse negócio tem impacto, mas se for dentro da previsão, ele não deve atrapalhar muito aí o mercado. Posso ter um devaneio aqui? Por favor, Barão. Vamos lá. Num mercado extremamente aquecido, né, PIB para cima, economia aquecida, crescimento do consumo, fundo imobiliário é um espetáculo. E no mercado extremamente comprimido, onde você tem realmente risco inflacionário, você tem uma possibilidade de uma desestabilização monetária, alguma coisa, o fundo imobiliário também, o mercado imobiliário também é extraordinário. Talvez o mercado fica insosso, fica meio ali no rame-rame, quando você está nesse momento que nós estamos agora. Você não sabe se vai resolver as reformas, você não sabe se vai avançar nessa questão de tirar esse déficit fiscal, você tem risco político, você não sabe se a pandemia vai fazer mais estrago ou não, você não sabe se vai ter uma terceira onda ou não, você não sabe se vai vacinar ou não, você não sabe se aquela empresa que estava querendo ampliar, se ela vai ampliar ou não. Então, você fica nesse rame-rame, é aí onde o fundo imobiliário, ele fica... Aí você tem que recorrer ao carrego, né? Tá bom, tá entrando aqui minha rendazinha mensal, então deixa eu me contentar com isso, mas você não tem esses movimentos. É um pouco disso ou é um devaneio muito eu acho que a gente vive imobiliário, né, desde sempre. Então, eu acho que o Fedak tem uma experiência muito grande, ele pode falar, a gente já passou por vários ciclos, né? Acho que dependendo do ciclo, você tem um tipo de ativo imobiliário que você consegue surfar melhor ou se proteger melhor, né? Por exemplo, nesse momento de crise, era muito mais vantajoso você estar dentro de galpões, por exemplo, de ativos logísticos, porque ele tem um perfil de risco muito mais controlado e muito mais
resiliente, e em comparação, quando você está nesse mercado de expansão, por exemplo, que você comentou, às vezes faz mais sentido você estar num veículo de varejo, de shopping center, que você vai ter um crescimento de renda acima dos cap rates, né? Então, acho que o que você está falando é correto. O mercado imobiliário, por ele ser um ativo real, né, ele não tem nada intangível dentro dele, ele até tem alguma coisa, mas ele é muito mais real, ele é muito mais seguro, mas ao mesmo tempo, mesmo lá dentro, você tem alguns tipos de risco lá que você consegue surfar melhor, né? E por falar em tipos de risco, né, hoje o fundo de vocês tem 2/3 alocados em logístico e recebíveis. Eu queria entender um pouquinho disso, e aqui eu quero deixar algumas provocações no ar, tá? A primeira provocação, no bom sentido da palavra, é que muita gente veio falando, poxa, Barone, mas logístico agora já perdeu o bonde, já quem tinha, o prêmio já acabou, inclusive alguns voltaram, tal. Aí você tem um outro grupo de pessoas que falam, não, mas espera aí, você tem que olhar para o custo da construção. Hoje, para você construir um galpão, ele está muito maior, 30%, 20% maior o custo, e isso em algum momento vai para o patrimonial. Hoje a gente ainda está olhando para fluxo de caixa, mas em algum momento isso vai para o patrimonial, porque vai refletir na revisional, vai refletir no fluxo de caixa. Então, assim, você tem essa provocação do logístico, né? E você também tem a provocação do recebível. O recebível virou a bola da vez, né? Emissões bilionárias, uma atrás da outra. Inclusive, aqui na Suno a gente tem levantado uma bandeira muito forte, principalmente dos fundos high yield, né? Em que tem uma certa exposição à performance e à equity, e que a gente gostaria de ver melhor os relatórios de riscos, conseguir enxergar melhor do ponto de vista mais operacional do que financeiro, do que está acontecendo. Então, assim, por que eu estou levantando isso? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu acho que essa pergunta ela é chave na nossa live aqui. Né? Como é que vocês estão olhando por essa ótica do logístico e como é que vocês estão olhando por essa lógica do recebível? E se vocês quiserem dividir em duas partes aí a resposta, fiquem à vontade. Agora eu quero mais ouvir do que falar. Confesso que agora eu vou pegar a pipoca para ouvir um pouquinho. Vai lá. Tá, eu vou começar o logístico aqui, e depois a gente passa então a bola pro DB ele falar dos recebíveis. Tentar fazer uma explicação meio rápida aqui, mas por que a gente acha que faz sentido, né, e tem essa força secular? Primeiro, assim, a gente lembrar que pré-pandemia, né, o mundo inteiro estava no pico, e a gente aqui não, né, a gente estava sofrendo, assim, recuperando uma crise, que foi a crise de 14 até o final de 17, foi a pior crise da história. Então, assim, a gente parte de uma base muito baixa. Se você pegar o total de logísticos no Brasil inteiro, está falando de menos de 20 milhões de metros quadrados. Isso aí não dá nenhuma cidade, é metade de Dallas, metade de Toronto, assim. Realmente a gente parte de uma base pequena. E não só isso, a gente ficou, porque não tinha oferta, mas também não tinha demanda por causa da crise, a gente ficou com o preço estacionado por muito tempo. Então, se você pega galpão logístico de qualidade no Brasil, você está falando de R$20 o metro desde 2014. Então, esse é um dado que assim, você pode olhar e você pode comparar com outros países de 2011 e 12, né, que é quando o mercado estava mais saudável. O Brasil era prêmio da América Latina inteira. A gente era mais caro que a Argentina, que México, que você tem até uma estatística boa da Cushman aí que mostra isso. E aí esse negócio foi virando e hoje a gente está a desconto. Hoje a gente é o mercado, em termos de locação, mais barato de todos os países da América Latina. E aí vem o lado da força do e-commerce, né? A gente gosta muito de uma estatística da CBRE que diz o seguinte: a cada $1 bilhão de venda e-commerce, você gera uma demanda de 100 mil metros de galpão. E no ritmo que o Brasil está crescendo, isso é mais ou menos uns 300 a 400 mil metros de galpão todo ano, só para suprir o e-commerce. Isso é parte de uma base pequena, isso deve ter um impacto interessante. Então, assim, se você olhar o Brasil, ele tem 10% de venda online. Né? A gente está caminhando de 10 para 15. Os países mais envolvidos estão de 20 a 30, né? Estados Unidos e Europa e tudo mais. A China já está mais de 50, eles acabaram de soltar uma estatística dessa. Então, a força que vem, assim, não tem como você fugir. Então, a gente gosta muito, porque você fala... o que a gente gosta de falar para as pessoas também é que assim, a gente gosta também muito de contrato de build to suit, pelo seguinte: primeiro, não tem risco de vacância e o cara está travado dentro do galpão que ele vai precisar usar. Então, se você olha e fala assim, pô, tô comprando um galpão logístico a 7% de cap mais inflação, no prazo do contrato de 2 anos, se fizer a TIR e a inflação der 5%, você vai ter um IRR acima de 12%. Ele vai se comportar igual a da renda fixa. Aí na renda fixa você vai, porque o ativo ele vai valorizar até o final do prazo. Aí muita gente fala assim, não, mas não é garantia que ele vai valorizar no final. Bom, se ele não valorizar no final, significa que você está com um ativo com cap de 11 no final. Porque a renda vai subindo com a inflação e a renda está no mercado. Então, esse no final aqui, ele tem que voltar. Se ele não voltar para 7, voltar para 8, você vai perder eventualmente 100 bases. Então, se o retorno ser 12, vai ser 11, ou vai ser 10,5, tá? Então, ainda assim, é um retorno bastante alto comparável com as outras alternativas. Então, a gente gosta bastante do mercado de logística e principalmente de e-commerce por esses momentos. Eu vou deixar o Dib aqui falar um pouco do
Da parte de crédito. É da parte de crédito, né, Dib? Até obrigado pela resposta, Vedak, mas assim, a parte de crédito, eu acho que ela tem outras variáveis aí na resposta, né? Outros ângulos de resposta, porque você divide nitidamente aqueles fundos que tem aquele perfil de risco mais corporativo, operações estruturadas de uma forma muito mais análise de balanço do que qualquer outra coisa, mas você tem os fundos ditos high yield, que tem esse risco pulverizado, porém, apesar do risco não ser direcional, mas você tem outros sub-riscos que, na minha visão, às vezes eles estão sendo eu não vou dizer mal precificados, você pode até achar que sim, mas eu diria, talvez, mal interpretados pelos seus cotistas. Porque o cotista ele é muito curto prazista, né? Ele se define muito pelo yield da renda do mês passado e ele negligencia, mesmo que por uma falta de conhecimento técnico, ele negligencia talvez alguns riscos, que talvez até estão bem controlados, mas dentro do que nós temos hoje publicamente, abre-se espaço para a dúvida. Como é que você enxerga isso, Dib? Eu concordo e acho que quando você fala de crédito imobiliário, de novo, que nem eu comentei que dentro de imobiliário você tem diferentes riscos, dentro de crédito imobiliário você tem um universo inteiro de tipos de riscos, né? Quando você pensa nesses fundos high grade, normalmente o que você tem? Você tem uma dívida e aí você tem um imóvel dado como garantia, e você sabe que se você tiver um cenário de estresse do seu devedor, você vai tomar esse imóvel, você consegue liquidar esse imóvel e reaver o seu dinheiro. Então, desse ponto de vista, o crédito imobiliário é um dos melhores créditos que existe, porque você tem uma garantia, você tem alguma coisa para ir atrás no momento de estresse. Isso que você falou é super importante, porque esse crédito de alguns fundos high yield que entram em propriedades que ainda estão em desenvolvimento, ou multipropriedades, essa figura do colateral, ela é muito mais deficitária. Você tem ativos cuja liquidez é muito mais duvidável, a gente ainda não passou por cenários de estresse para ver como que você faz como você executa uma multipropriedade. Você vai ter o quê? Um terço, uma parte de uma propriedade, como é que você executa isso? Então, o risco ele é muito mais parecido com o risco de empresa. É o que? É uma operação aquilo, é uma operação que muitas vezes, quando você fala de multipropriedade, você tem um churn, né? Você tem gente entrando, gente saindo, então ela é um risco operacional, é um risco de crédito de empresa, de uma empresa pequena que funciona dentro daquele imóvel. Então eu concordo, eu acho que não basta só você falar o LTV é tanto e esse é o imóvel, você precisa ter um acompanhamento mais profundo de como está indo a operação, como está indo o churn, quantas vezes está virando, o preço que você pegou atrás é o mesmo que você está pegando hoje, você tem que analisar como uma empresinha isso, na verdade. Exatamente, né? É isso, você disse tudo, né? Não adianta você falar de LTV, porque aquilo ali na prática pode se transformar num problema numa escala muito maior. Então, assim, e tem uma confusão, né? Porque quando a gente usa o termo LTV, muitas vezes a gente está falando dívida sobre imóvel. Esse imóvel você vai executar. Quando usam LTV dentro de multipropriedade, na verdade eles estão falando da dívida sobre a carteira. Ou seja, não é alguma coisa que você pode executar. Essa carteira ela pode desaparecer simplesmente se todo mundo decidir devolver o imóvel, que é uma questão possível, né? Então não é a mesma coisa que a gente está comparando aqui, não é uma garantia real, assim, né, de fato. Exato. E assim, eu quero deixar claro, viu, Dib? Eu não tenho nada contra. Só que o nosso mercado está crescendo numa velocidade tão grande que não está dando tempo de você digerir isso frente ao cara que está aqui esperando a informação de qualidade chegar. E esse cara está se guiando pelo yield e a gente precisa trazer racionalidade. Afinal de contas, eu falo o seguinte, não tenho nada contra nada. Não tenho nada contra nada, desde que a gente consiga enxergar o risco. É igual um avião que vai decolar, que o piloto, ele traça a sua rota, ele enxerga os riscos que ele tem pela frente e ele pondera se vale ou não. Ele não levanta voo para lá em cima descobrir qual é o risco que ele está correndo. Eu preciso tirar o meu assinante. A gente concorda 100%. Exatamente. Então, assim, se você explicar para a pessoa, ela souber o risco que ela está correndo, por isso que a gente gosta de explicar o que está fazendo, por que a gente gosta de fazer A, B ou C. É isso. E da mesma forma que a gente quer isso, porque assim, a pessoa pode gostar daquele risco. Assim, se não existisse, ninguém gostasse, não gosta, não tinha liquidez. Então, assim, tem gente que gosta mais, gosta menos, prefere ser mais trabalhador, mais arriscado, e por aí vai. Tem todo o espectro aí, né? Contanto que a pessoa sabe o que está fazendo, né? E por aí vai. E acho que a nossa função como gestor é isso, é gerir risco. E acho que quando a gente já vi gente perguntando isso para a gente, por que eu invisto num FOF e não simplesmente eu vou lá e compro os fundos no mercado? Porque, na minha opinião, a gente
se aprofunda muito para entender qual é o risco de cada coisa. Quando a gente não entende qual é o risco, a gente não entra, a gente atua dentro do círculo de confiança, então a gente dedica 24 horas por dia, todos os dias, tentando entender isso, né? Então, acho que o risco é a grande... Agora eu quero fazer várias pequenas boas provocações aqui para a gente, tá? A pequena boa provocação é o seguinte, muito se questiona sobre o tamanho de um FOF frente ao tamanho do mercado. E muito se questiona também, o FOF, à medida que ele cresce, ele perde eficiência. Quando eu olho o resultado de vocês, é um resultado que salta aos olhos. Conforme o último de abril que vocês publicaram aqui, percebe-se nitidamente que vocês têm uma eficiência de ganho de capital muito grande, vocês podem até falar um pouco mais do resultado do fundo, mas percebe-se nitidamente que vocês têm conseguido ser muito eficientes, ainda tem 24 centavos por cota para ser distribuído, então, poxa, fantástico. Existe dentro da Blue Macau hoje um estudo sobre isso? Faz sentido essa questão de que à medida que o FOF vai crescendo, ele vai perdendo eficiência justamente porque você começa a ter um pouco mais de dificuldade? Então, essa é a primeira provocação. Vamos lá. Não, sim, a gente fala muito sobre isso, né? A gente projeta em longo prazo todas as nossas estratégias. O que a gente acha é que você tem, sim, um tamanho ótimo. Quando você passa desse tamanho, você tem que apelar a algumas estratégias diferentes e alocar em ativos diretos ou ativos que não têm liquidez. Para a gente, liquidez é uma característica importante do fundo, porque a gente consegue realizar ganho de capital e tem a estratégia, mas como a gente falou, a gente tem várias caixinhas aqui dentro, né? Contanto que a gente tem espaço para cada caixinha, a gente acha que faz sentido. O tamanho ótimo, que é como a gente sempre vê um tamanho que a gente acha que o fundo dá para tomar, é mais ou menos 1% do mercado. A gente faz uma conta aqui, olhando qual é a nossa alocação média, que é mais ou menos 5%, qual é o volume médio dessas operações, e a gente chega numa conta, que é o que a gente sempre faz, que é toda a posição que a gente entra aqui dentro da Blue Macau, é uma posição que a gente consegue liquidar usando 10% do volume de mercado ao longo de um mês. Então, a gente nunca vai fazer uma posição maior que isso. É um dos nossos itens do checklist, né? A gente aumentando o tamanho do fundo, a gente consegue fazer as nossas alocações médias dentro dessas estratégias com um fundo até mais ou menos 1% do tamanho do mercado. Então, hoje o mercado está mais ou menos 126 bi, a gente acha que um fundo até 1 bi, ele consegue se aproveitar ainda de ganhos de capital sem ter que apelar para alocações ilíquidas, né? E aí a nossa estratégia que a gente quer ir aumentando aos poucos, a gente nunca vai fazer uma oferta muito grande para diluir os investidores, a ideia é aumentando aos poucos e fazer poucas ofertas, fazer mais ofertas com um espaço de tempo um pouco menor entre elas, mas ofertas pequenas, de forma que a gente consiga alocar rápido e trazer agilidade. Mas chegando até o tamanho de 1 bi, a gente acha que é um fundo que para de pé, e aí a nossa ideia é aumentar conforme o mercado aumente. Então, o mercado naturalmente vai aumentando, vai trazendo novas ofertas, e aí a gente vai aumentando o fundo concomitante a isso. Sedak, você acha que o futuro dos FOFs é ter um viés, assim, misturado com um pouco de private equity, assim, vocês vão acessar operações que não estão na prateleira de lugar nenhum, uma operação que caiu na tua mesa, aí você olhou e falou, isso aqui não posso deixar passar, e o FOF é o veículo que eu vou usar. Ou você acha que FOF realmente é um fundo de ativo líquido na B3? Essa é uma ótima provocação, a gente já pensou nisso. E assim, tem sempre esse debate, o que o FOF deveria ser, né? Deveria ser só alocar assim, ou ele deveria ser quase que um mini hedge fund de real estate? Você fala, onde estão as melhores oportunidades de real estate? É no mais líquido, é no menos líquido, é no crédito direto, Então, sim, tem os seus prós e contras de cada uma dessas estratégias, né? O que a gente acha que no final, tudo isso permeia pela discussão de liquidez. Então, assim, quanto mais líquido o mercado de fundos normais ficar, mais você fica com capacidade de fazer coisas menos líquidas. Então, pode parecer um contrassenso, mas não é, né? Porque você fala assim, eu tenho 80% no fundo que é ultra líquido, tudo que eu quiser fazer, eu entro e saio fácil, eu consigo tomar mais risco nesses 20% de liquidez. Porque senão o espectro de liquidez, ele assim, você fala, o fundo que é mais líquido, ele não trada tanto, né? Então, assim, a gente gosta de ficar sempre falando até com os nossos, entre aspas, outros players de mercado, competidores, vai falar, a gente quer que eles cresçam, porque a gente quer crescer, a gente quer que o mercado vá de 120 bi para 500 bi, que ainda assim a gente está numa fração do que é o mercado americano. Porque, você ter mais liquidez, ele ajuda a todos os players. E quem vai se destacar
atacar e gerar alfa é em cima das estratégias, não é em cima da leis, né? Não deveria gerar alfa em cima de ESG, o cara tá conseguindo comprar aquela cota no momento que tá bom, tal, não porque a estratégia é boa, porque ele acreditou naquela aposta, tal. Então, é uma visão muito apequenada, né? É uma visão muito apequenada. Exatamente, é muito apequenada. Você fala assim, pô, exatamente. Então, assim, quando o mercado tem 1 milhão de investidores, a gente fala, puta, Vitória, certamente, mas assim, a gente está falando de 1 milhão e 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos é 40% da população. Então, assim, tem que educar, as pessoas têm que entrar nesse mercado e elas verem que, assim, se ele quiser correr ganhar dividendo, ele tem uma maneira, se ele quer ganho de capital, ele tem outra. E o nosso renda mais, voltando aí na pergunta inicial, era justamente por isso. A gente quer ter um patamar de renda recorrente que dê para as pessoas que gostam de renda de segurança, mas a gente quer o mais aí é a gente gerar ganho de capital. E a gente gera ganho de capital em cima dessas arbitragens. E ela pode ocorrer, assim, numa operação dessa mais ilíquida. Então, no começo, eventualmente uma coisa líquida vai ser comprar um crédito direto, e depois a gente vende esse crédito e eventualmente pode partir para outras estratégias. Mas, assim, isso são passos que a gente vai tomando na medida que vai crescendo, né? Maravilha, maravilha. Bom, eu acho que o FOF, ele há espaço, né? Quando eu olho a carteira de vocês, há espaço para todos os tipos de teses, né? Que vão desde operações mais óbvias até aquelas que você tem... você precisa de alguns gatilhos que tenham que acontecer para mudar, né? E aqui eu queria conversar com vocês sobre algumas posições do fundo, né? Então, eu quero propositalmente deixar o BLMG, que é a maior posição de vocês, que é o fundo logístico da casa, que eu vou deixar por bônus no final, que eu quero que vocês contem um pouquinho a história dele. Mas eu queria entrar em algumas outras frentes aí, né? Então, quando vocês têm ali XPLG, BTLG, vocês estão olhando para fundos que, além de ter uma boa liquidez, mas tem internamente coisas para serem destravadas, né? BTLG recentemente fez uma operação de venda grande, XPLG tem dentro daquela operação do Nordeste ali uma possibilidade de saída que pode gerar ganhos importantes, estão alocando, então pode encerrar o ano aí, eu acho que nem ano, acho que antes, bem antes disso, pode já virar a chave aí e retomar o patamar de 64, podendo até chegar um pouquinho mais por cota. Então, assim, onde eu quero chegar com vocês? Que ponto que vocês analisam gestão e que ponto que vocês analisam portfólio? Porque eu tenho comigo que você tem fundos com portfólio mediano, mas muito bem gerido, que gera valor, e fundos que é o inverso, né? Então, eles têm, às vezes, um portfólio extraordinário, mas não consegue destravar porque o gestor não vira. Então, como é que é o peso disso para vocês? Acho que... não tem, claramente não tem um peso fixo, né? Mas claro, é muito importante o que você falou. Acho que a gente, como alocador de FOF, a gente coloca uma parte intangível aí da nossa alocação na capacidade da gestão de destravar valor. Inclusive, quando você pensa em ativos logísticos, uma grande parte do que é o valor intangível do fundo é a capacidade de originação, que é uma coisa que ainda não existe, né? Então, você teve alguns fundos aí que fizeram captação e até agora não conseguiram alocar, enquanto durante esse espaço de tempo, vários outros fundos alocaram com ativos muito bons, né? Então, gestão é muito importante e a gente olha para tudo. Acho que é um combinado de tudo que a gente vê aqui, potencial de retorno, risco, né? Como que você mitiga o risco? Para a gente é muito olhar dentro do portfólio, então é conhecer cada um dos ativos, entender se esses são ativos que têm capacidade de locação numa vacância, e por que eu estou falando isso? É uma coisa que o FEDAC passou quando a gente estava falando sobre logístico. Ativos que têm o perfil logístico, para e-commerce, eles têm um risco de vacância muito menor, porque se o cara sai, você consegue relocar. Então, olhando para dentro do portfólio, a gente mitiga o risco com esse tipo de ativo sempre, né? É o que a gente prefere aqui. E como é que está a cabeça de vocês com relação à renda urbana, que ainda é pouco na carteira, se não me engano, 9%, mas vocês acham, e aí a experiência do FEDAC imobiliário, acho que vai ser importante aqui agora. FEDAC, vamos falar do mercado americano. Talvez, né, quando a gente estiver com os nossos 40% da população investindo, etc., você acha que é onde há mais possibilidade de aquisições, de giros de ganho de capital, são nesses ativos de renda urbana? Porque muitas das vezes eles estão nas mãos de famílias, de grupos que podem ser acessados, e um cheque de 20 milhões numa família faz, né? Para alguns players não é nada, para um private equity não é nada, mas para uma família local, como é que você vê isso aí? Você acha que faz sentido? Então, a gente gosta, assim, né, e aí quando você olha lá fora, assim, né, o varejo lá é muito diferente do que o varejo aqui, né? Então, por exemplo, a gente no Brasil tem 600 shoppings, lá você pega os Estados Unidos, são milhares de shoppings, né? Então, e eles têm esses strip malls, né, que é tipo
E na época da Blackstone se comprava muito, que eles só gostavam de strip mall, que eles chamavam que era grocery anchor, né? Que é esse grocery anchor, que é tipo, você tem um supermercado e aí você tem coisas em volta. Se você não tiver o supermercado, que é onde atrai as pessoas, esse negócio perde um pouco o atrativo, né? Então, assim, a gente gosta de renda urbana. Você precisa de uma âncora, né? Porque, assim, qual é a maior preocupação, né? Quando você olha varejo, é o que vai migrar para o varejo online e o que não vai. Então, assim, se você falar assim, um shopping na principal avenida de São Paulo vai sofrer com e-commerce? Muito menos do que um shopping no interior do, sei lá, da onde, né, sei lá, no interior do Tocantins, sei lá, nada com o Tocantins, mas, assim, temos liquidez, temos mais, é a chance do cara comprar online. Então, assim, você, no final, o shopping, ele vai deixar de ser um lugar onde o dono do ativo vai ter a renda e vai ter o aluguel em cima do percentual de venda e vai virar só um aluguel fixo. Né? Então, essa é a migração e vai virar um lugar mais para marketing, que a pessoa pode ir lá e compra. Até porque se você vai numa loja e tenta comprar um produto eletrônico, você pode até ir no shopping olhar a televisão, mas você vai lá chegar em casa e vai comprar no aplicativo. Até que seja aquela loja. Ele não vai falar da loja, né? Apesar da venda ter sido originada lá. Assim, ter essa migração, e aí quando você olha o varejo tipo renda urbana, a gente gosta, mas a gente gosta também de outro tipo de renda urbana que a gente fala menos aqui, que é, por exemplo, ativos ligados à saúde, ativos ligados, eventualmente, à educação e tudo mais. Você fala, o cara tem lá não necessariamente precisa ser um hospital, tal, mas assim, é um negócio que assim, o cara só sai se quebrar. Assim, porque o cara montou uma estrutura, fazer um hospital, para fazer uma clínica. Eu aprendi a falar de um jeito diferente. Eu falo que o que é renda urbana? É aquele ativo que está dentro de um raio metropolitano e que você tem controle do terreno. Eu posso cometer aqui um pecado, mas em algum momento, um ativo dentro da cidade com viés logístico, ele pode ser caracterizado como renda urbana, o que não deixa de ser, né? Se você pegar um grande supermercado, um hipermercado dentro da cidade, esse ativo tem potencial para ser um hub de distribuição dentro daquele raio. Exatamente, para ser um last mile. Por isso que eu brinco muito, eu tenho falado muito que os shoppings, eles podem, de algum momento, começar a ser classificados como renda urbana. Por quê? Porque os shoppings vão virar marketplace, né? Sim. O desafio, Baroni, na nossa cabeça é o seguinte, né? Quando você olha galpão logístico, é fácil de você ver o que é o replacement cost e o que é aluguel. Então, você fala, tá bom, o cara fazendo galpão, te custa R$3.000 o metro para fazer, eu sei quanto o cara tem que alugar, ganhar o mínimo de retorno. Da mesma forma, um prédio comercial numa esquina, você fala, eu sei que vai custar, sei lá, R$20.000 o metro para o cara fazer, se comprar 15, eu estou comprando um mega desconto, e o aluguel, você tem boas evidências de preço de como é que esse negócio comprado. Na renda urbana é mais difícil, porque tem a questão do ponto, então você ter data points de, esse supermercado pagar R$70 o metro aqui, por que está pagando 70, está pagando 30, por que não está pagando 110? Então é mais difícil de ter uma boa segurança de preço para aquela região, porque a dinâmica da cidade muda. Então, às vezes, aquele bairro era mais residencial, deixa eu ver, o cara mudou a rua, ou vinha para cá, volta por lá, você mudou o fluxo, matou. Eu lembro quando a gente estava lá atrás, quando eles fizeram o túnel na frente do Santa Maria. Lembra? Acho que quem é de São Paulo vai lembrar disso. Ali era um fluxo absurdo. E de uma hora para outra, o cara jogou o fluxo que passava na frente do Santa Maria para baixo do túnel. Não sei quanto que afetou, a gente não tem os números, mas deve ter tido algum tipo de impacto. Então, assim, você começa a ver, assim, algumas dessas questões urbanas, assim, a gente gosta mais de situações onde a gente consegue ter uma alta previsibilidade de referência de aluguel e desconto de replacement cost. Em geral, esses ativos, eles não têm desconto de replacement cost, porque o cara tem um valor de franquia, ele tem o valor do ponto, tem o valor daquilo. Então, você fica, assim, em termos de proteção de downside, é mais difícil. Então, assim, sim, a gente gosta, mas a gente prefere, por outro lado, a gente vai recuperar mais. Tá claríssimo, tá? E a sua pontuação tá perfeita. Por isso que é um jogo diferente. Você vai ter que, talvez, aparelhar mais. Isso. Você vai ter que aparelhar mais a gestora, né? Então, porque uma coisa é você avaliar um prédio na Faria Lima, na Vila Olímpia, um galpão em Cajamar, outra coisa é você ter um imóvel que ele tem uma particularidade ímpar, como você falou, no interior do Tocantins. Esse ativo pode ter um valor implícito ali absurdo do ponto de vista imobiliário e de incorporação. Você pode ser o hospital, você fala, o hospital em Palmas, que todo mundo que da região vai para lá, às vezes é melhor do que um hospital em São Paulo, que tem 15 hospitais do lado e o cara está dividindo o fluxo. Então, assim, tem as suas particularidades, sem dúvida. Exatamente. Tem que aparelhar mais a gestora em algum momento. Bom, a gente já está com 39 minutinhos de live, então agora eu vou ter que entregar o bônus para todo mundo, que é justamente aí um pouquinho da história do logístico. Fedak, confesso a você
é que o BLMG, né, agora que ele vai começar a ganhar escala, terminou uma emissão agora, até já pré-convido vocês a voltarem quando tiverem alocado, enfim, mas vocês têm na mão aí um dos melhores ativos listados na Bolsa, aquele BTS da Via Varejo, ele é o trophy do trophy, né, e vocês nasceram com fundo com esse ativo. Então, assim, o que esperar de BLMG? Teremos outros trophies aí, né, eu acho que esse é o grande ponto, né. Legal. Obrigado. Assim, a gente, né, qual que foi a tese aqui? A gente também já pontuou aqui porque que a gente gosta do mercado de galpão, assim, também foi muito em função da nossa experiência de Blackstone lá. Em 2015, a Blackstone martelava que, pô, o mercado era galpão, e a gente tinha que focar nisso porque eles estavam vendo o impacto disso na Amazon. E aí você coloca, assim, 6 anos depois, a Blackstone ainda é galpão, investindo em galpão. Então, assim, não é um voo de galinha, não é? E assim, eles viram os Estados Unidos de, sei lá, de 15% de penetração de e-commerce para 30%. E eles acham que vai chegar em 50%, que é o patamar da China. E se a China for para 70%, eles vão achar que eles vão para 70%. Então, assim, você tem uma pista enorme aí, né? Então, por isso que a gente gosta. A gente procurou, e aí não é tão fácil achar, mas ativos mais ligados. Muitas vezes fala de galpão, mas fala assim, pô, o cara tá alugado para um galpão e o cara tá, sei lá, vou dar um exemplo hipotético aqui, tá fazendo máquina de escrever dentro do galpão. Pô, tem um risco, porque pode ser 10 anos de contrato, daqui a 10 anos, eventualmente, tem ninguém comprando máquina de escrever. Então, você precisa saber o que é o business do locatário. E por isso que ter um locatário de e-commerce é legal, porque você sabe que o business dele está indo bem. Então, a chance dele, né? Tem umas coisas que a gente costuma olhar também, que lá fora eles chamam de health ratio, né? Quanto que o aluguel do ativo representa na receita do business. Então, quanto menor, melhor, né? Porque o cara, se der algum problema, o aluguel representa pouco aí do negócio dele. Então, esse fundo foi com essa cabeça. A gente comprou esse ativo, 145 mil metros, build to suit, Via Varejo, 10 anos. A gente fez a oferta e aí a gente imediatamente já alocou um pouco mais de 100 milhões de oferta num outro ativo que também é ligado ao e-commerce, que é um ativo em São Bernardo do Campo, alugado para o Mercado Livre. Então, a gente está falando aí de dois dos nomes mais fortes aí do mercado de e-commerce. E São Bernardo do Campo é um mercado, assim, para quem conhece, assim, você tem vacância baixíssima lá, tá menos de 5% de vacância. Então, é um mercado super bom e a gente quer continuar aqui. A gente tem um pipeline bastante robusto de novas aquisições. E assim, o que a gente fez na largada, né, no IPO, a gente teve que fazer um IPO de 476 porque a gente teve que fazer rápido, né, era a maneira de fazer. E a gente falou para os cotistas, a gente vai entregar um yield de 8,7. E foi o que a gente entregou desde o primeiro dia para quem investiu no fundo. A gente fez uma oferta a R$105 a cota, e aí o yield, né, e a gente continua entregando o mesmo yield, mesmo depois dessa aquisição, e a gente está falando hoje do implícito de 8,3. Então, parte da nossa tese aqui é falar, pô, a gente tem os melhores ativos, quer dizer, na média, os nossos ativos são melhores do que a média, né, em geral, do que você encontra em outros fundos. E a gente está negociando com prêmio, então deveria ter um espaço aqui para essa cota dar uma valorizada e tudo mais. Porque assim, o mercado é um mercado, não sei o que as pessoas vão interpretar, mas a gente acha que ter ativos de qualidade abaixo, hoje a gente está abaixo de R$3.000 metro, né? Então a gente está abaixo de R$3.000 metro com um aluguel médio perto de R$20 o metro. Então, aquele negócio, voltando no que a gente falou no começo, a gente acha que eventualmente, não agora, mas em algum momento esse aluguel também deveria ter algum tipo de benefício aí. Fedak, eu já estou no mercado de fundos imobiliários aí há um pouco mais de uma década, fazendo essa cobertura aqui direto, praticamente 4 anos, e uma frase que eu aprendi é o seguinte: o que eu acho não interessa, o que vocês acham não interessa, o que o mercado acha é o que realmente interessa, entendeu? Mas aí que entra, isso é o que eu chamo de arbitragem de longo prazo. O cara que tiver com viés de sucessão patrimonial, ele está comprando um bom tijolo num preço que faz sentido porque são ciclos, né? De repente você está, na cabeça de algumas pessoas, você está fechando um ciclo, e aí você mistura. Uma vez eu fiz uma palestra que eu falei sobre isso. É uma mistura do ciclo de juros, do ciclo de PIB com o ciclo imobiliário. Então, isso na cabeça do investidor médio, do cara que está lá no home broker comprando e vendendo, ela tem um setup completamente diferente do que está na cabeça de nós três aqui. É completamente diferente. Não dá para você julgar, né? O Pedro tá pedindo... um mercado que ainda é muito ineficiente, né? E o lado bom disso é que tem muita oportunidade. Que ele é ineficiente. Tem muita oportunidade aí. Ele pode ser eficiente no longuíssimo prazo, mas ele tem que ser ineficiente no curto para dar oportunidade para todo mundo, né? Sim. O Pedro está perguntando para vocês falarem um pouquinho da alavancagem do BLMG. O Dib, você quer falar? Acho melhor o Fedak falar. Então vai, Fedak. Acho que é melhor, a alavancagem é um negócio que a gente até
a gente vai fazer uma live nossa aqui agora, dia 20, a gente vai passar para alguns temas. Um dos temas é a alavancagem, que a gente acha que muita gente fica em dúvida, como é que funciona, como é que tudo mais. E assim, o tipo de alavancagem, né, que a gente tem nesse fundo, e que a gente gosta, assim, imagina assim, a gente tem 10 anos de contrato via varejo travado, e a gente tem por 10 anos. Então, uma empresa, ótimo risco de crédito, capitalizada, negociada na bolsa e tudo mais. Se você coloca uma dívida que tem o mesmo prazo, o mesmo índice, eventualmente você consegue capturar 250 bases de spread aqui entre o custo da equity, o que o equity rentabiliza, o ativo rentabiliza e o custo da dívida, que você melhora muito o retorno do equity. E assim, é assim que é feito no mundo inteiro, né? Se você pegar a estatística na REIT, né, dos REITs americanos, em geral eles têm um long to book assim de acima de 50%. Então, é saudável, assim, no Brasil a gente tem muito preconceito com dívida, porque as pessoas ficam pensando, mas o que acontece se subir a inflação, se isso e tal? Como a gente tem uma dívida que ela é casada, né, se sobe a inflação, né? No final você gera mais retorno. Porque você está travado no ativo e na dívida. Então, assim, e se subir a taxa de juros? Bom, subir a taxa de juros, a gente ficou com uma dívida travada num custo mais barato que a média. Então, mas você sabe que essa culpa é nossa? Mais 1 vira CD mais 0. Fedak, essa culpa é nossa. Essa culpa é nossa, viu? Minha, sua, do DIB. Fomos nós que não nos comunicamos bem. Porque, na verdade, a gente fala, às vezes, de alavancagem com esse conceito de dívida. Entendeu? Então, a maneira como nós informamos isso ao mercado, criou-se esse preconceito e essa autodefesa. Fica parecendo que todo mundo que está fazendo está cruzando uma linha amarela ou colocando o patrimônio das pessoas em risco. Então, essa comunicação foi falha nossa, do mercado, não é do Baroni, não é do DIB, do Fedak, do mercado. A gente se comunicou muito mal, a gente desenhou isso muito mal. Quem foi o gestor que vocês viram aí, que desenhou isso que você está falando, Fedak, e mostrando no tempo a geração de valor? Ninguém fez isso. Nós não fizemos, eu, Baroni, não fiz, e vocês não fizeram. Mercado, nós não fizemos isso. Então, foi uma falha nossa. Sim, sim. Então, eu tenho falado para os gestores, tenta desenhar isso no gráfico para mostrar essa geração de valor, para mostrar você diminuindo. A gente vai botar essa nossa apresentação agora. Já está no script aí, mano. Eu sei, exatamente. Então, assim, quando a pessoa fala da dívida, sempre você tem uma ideia de que a dívida ela é sempre... ela é detratora o tempo todo, né? E a gente sabe que a dívida bem equilibrada, bem equacionada, ela gera valor, porque afinal de contas eu estou tomando ou gerando caixa aqui para fazer com que o patrimônio do meu cotista no longo prazo... A brincadeira que eu faço é no final lá do ciclo, você conseguiu gerar valor e ainda tem um ativo que vale mais daquilo que você tomou lá atrás. Mas isso você tem que enxergar, porque senão é a minha palavra. Quem é o Baroni na fila do pão? Quem é o Fedak, quem é o DIB na fila do pão, com 1.300.000 investidores, que não gostam de dívida por natureza, né? Eu acho que, assim, você tocou num ponto excepcional aí, que realmente o que a gente precisa fazer é educar o mercado, porque, assim, eu acho que, até a gente discute isso, acho que intuitivamente as pessoas pensam em dívida imobiliária e a pessoa pensa no, eu financiei minha casa. Só que, assim, ele financiou a casa, ele mora, ele não tem renda, ele tem só despesa. Então, ele todo mês tem que pagar. Então, ele fica aquele negócio, pô, dívida é ruim, eu tenho que... Aqui, a gente está casando uma renda, uma receita com uma despesa. E o seu lucro é maior, não é menor. Então, assim, esse é assim, a gente tem que ir desembrulhando aqui esse preconceito e mostrando para as pessoas que, assim, a gente não está... Isso aqui, o anormal é não alavancar, porque no mundo não inteiro... Não é uma dívida que você está apostando. O normal é você fazer tudo equity. Não é uma dívida de aposta, é uma dívida estruturada para gerar valor. Sim. Vamos fazer o seguinte, esquece fundo imobiliário, esquece que nós estamos numa live imobiliária. Imagina que nós três aqui somos plantador de soja, de milho, café. O agricultor aparelhado, ele toma uma dívida subsidiada e ele gera um valor absurdo para a terra dele. Pronto. Sim. Não vamos longe. Claro, tem seus riscos, etc, etc, etc. Tudo bem. Eu só quero mostrar para vocês que a dívida, isoladamente, ela não é... Aí, claro, que esse cara bem aparelhado, ele vai ter que fazer contratos de proteção, ele vai ter que fazer uma série... Eu não sou especialista nisso, eu acho que nem vocês vão saber dar detalhes, mas o cara bem aparelhado, ele estrutura todo o arcabouço, é uma engenharia financeira para atender toda aquela demanda e, no final das contas, dá certo para o cara bem aparelhado. Então, essa estrutura bem feita e bem... Agora, vamos... A alavancagem e a alavancagens, né? Cuidado com a alavancagem que está lastreando, é um contrato mais frágil, é um operador mais frágil, é um cedente mais frágil, tem uma série de coisas por detrás aí, né? Cuidado com isso, né?
vamos saber diferenciar uma coisa da outra. Não é uma regra absoluta, assim, você precisa olhar os detalhes. Então, BLMG, podemos esperar outros trophies aí, Fedak? Olha lá, hein, Fedak? A gente tá com as coisas no forno aí. Então, tá bom, então você volta, então você promete voltar para falar mais, então, do BLMG? Sim. Sem dúvida. É isso aí, ó. Vamos lá. Então é isso aí. Pessoal, olha como é que voa o tempo, 49 minutos, aqui uma aula de vocês. Obrigado pela primeira participação pública, né? A gente já se falou outras vezes, mas a primeira participação pública, e espero que vocês voltem, né? Espero que vocês voltem para que a gente possa explorar mais. Obrigado, viu? Obrigado a você, Baroni. Obrigado a todo mundo aí. E a todo mundo aí que está ouvindo a gente. É isso aí. Então tá bom. Então, voltem para falar do BLMG, mas voltem também a falar de outros produtos, né? E do próprio BLMR+, não é isso? O Renda Mais. Renda Mais. Tem um Renda Mais aí que eu acho que deu o plus que vocês precisavam dar. Obrigado, então, pessoal. Vou repetir, olha só. Valeu, segunda-feira tem o Supernova. Terça-feira eu tenho Nave, que também outros gestores de FOPs também com uma tese e algumas coisas bem bacanas, bem aparelhados também. E, 99%, essa aqui vai ser inédita, hein? 99% já fechado, com o pessoal do BTG que vem falar do BRCR. E eu vou trazer os gestores mesmo para falar do BRCR. Então, olha como é que está a nossa sequência aí para os próximos dias, tá bom? Obrigado, bom restinho de semana para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais, cara.